Muito bom dia, papos e jaconeiros. O Papo Online está no ar, aqui na TV Papo by Bitcom. Hoje é sábado, 22 de agosto. O Papo Online aqui na TV Papo Bitcom, com a nossa equipe de trabalho. Gravações, edição, captação de imagens com o Otelo Gianni, produção e reportagens do Ivan Sgaraboto, o cinegrafista Leandro Moré e o gestor de conteúdo, o Kleberson Portela. Fique ligado no portal do Juventude, juventude.com.br, e nas mídias sociais do clube. Vamos lá, se liga nesse papo. Vamos conversar no programa de hoje com um dirigente que é sócio desde 1975, conselheiro desde 2009, membro do Conselho Fiscal 2012, 2013, diretor de patrimônio em 2014 e 2015, passou para a vice-presidência de patrimônio 2016 até 2019 e se tornou vice-presidente geral nesta temporada. Luiz Carlos Bianchi, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia aos espectadores do Papo Online, especialmente ao nosso torcedor do Juventude. Prazer estar conversando com vocês e para o nosso torcedor. Este é o teu histórico na relação com o Juventude? Tu resumiu bem aí. Eu me tornei sócio ainda quando criança, através do meu pai, na época das antigas piscinas que haviam lá na sede campestre. Aí fui galgando ali. Eu completei 18 anos, me associei individualmente. Acho que foi em 2009 que eu fui convidado para ser conselheiro pelo então presidente do conselho, Francisco Reck. Em 2012 fui convidado para fazer parte do Conselho Fiscal, convidado pelo Marcos Cunha Lima, que é ali 2012, 13, 14, e durante o ano de 2014, o presidente Raimundo Demore me convidou para fazer parte da direção. Eles haviam, foi aquele período de uma parceria que acabou não dando certo do Juventude, a direção tinha sido, através do estatuto, tinha sido reduzido, né? Era um presidente e 2 vices. Como a parceria acabou não vingando, eles acabaram ficando com pouca gente para trabalhar no dia a dia do clube. E em determinado momento, o Demore e o Biglia, na época, que era um dos vices, acabaram me convidando para fazer parte da direção, assim como outros que vieram se juntar naquele momento. E a partir daí não continuei, foi final de 2014, 2015, 2016, na troca de presidente, fui convidado a fazer parte da equipe do Roberto Oneto, e aí estamos até hoje. O Roberto Oneto hoje está licenciado, né, e a gente segue aí na vice-presidência do clube, agora junto com o presidente Valtinho. Uhum. Como é que é essa função de vice-presidente geral do clube, Bianchi? Na verdade, nessa virada de ano agora, que o Valtinho, da virada de 2009 para 2020, o Valtinho, assim como fez o Demore lá em 2014, ele deu uma encorpada maior na direção, ele convidou mais pessoas para trabalhar, para fazerem parte da direção e ajudar no trabalho do dia a dia, né? Então, aí ele agregou outras vice-presidências, administrativo financeiro. Hoje nós temos um vice-presidente diretamente responsável pelo Jacone, que é o Celso Pinotti. Nós temos um vice-presidente responsável pela área do CT, que é o Juarez Marcarini. E aí eu e o Almir Adami, que somos os 2 vice-presidentes eleitos, que são ainda oriundos da gestão do Roberto Demore, a gente acabou passando para a vice-presidência geral do clube, né, sem uma pasta específica. E estamos trabalhando aí junto com os demais. Na verdade, eu, pela minha identificação nesse curto espaço de tempo aí à frente da direção do patrimônio, eu acabo me envolvendo bastante ainda acabo me envolvendo muito com as questões de patrimônio, né? Mas hoje trabalhando em parceria com o Celso Pinotti e com o Juarez Marcarini, que é o responsável pelo CT. Uhum. Pois é, na área de patrimônio, você já vem atuando há algum tempo, né? Foram feitas melhorias, benfeitorias, a manutenção do estádio Alfredo Jaconi, do próprio centro de treinamentos. Me fala daquelas obras feitas por exigência do poder público.
Me diga o que foi feito atendendo essa demanda. Nós temos um estádio que, inclusive, esse ano completou 45 anos, né? Então, assim, naturalmente você tem demandas de manutenção corretivas periódicas, né? E à medida que a legislação vai mudando, você vai tendo que se adequar, né? Então, a gente, desde da implantação, da criação da Lei KISS, por conta daquela tragédia ocorrida lá em Santa Maria, as exigências por conta de aprovação dos projetos de PPCI, de combate a incêndio, ficaram muito grandes, né? A gente teve que fazer adaptações, instalação de corrimões no setor das cadeiras, nós tivemos que criar vários portões de emergência junto ao alambrado para que as pessoas, em caso de emergência, possam adentrar o gramado ou possam sair de dentro do gramado para a arquibancada. Então, são vários quesitos que esse projeto de PPCI ele passou a exigir. A gente ainda tem algumas coisas ainda por adequar. Nós temos mais aí 2 anos para concluir esse projeto de PPCI, que envolve mais alguns itens de sistemas de alarme de incêndio, questões de saídas de emergência que a gente ainda tem para implementar ao longo dos próximos 2 anos. Então, temos questões de segurança. A Brigada Militar também, anualmente, faz uma vistoria no Jacone. E algum tempo atrás, a gente foi obrigado a fazer, inclusive, uma reforma na arquibancada da Ferradura Norte, que foi apontado como uma área que havia certo risco de deslocar lajes e poder se transformar numa arma. Então, constantemente a gente tem que estar correndo e se adequando às normas, que elas vão mudando, e conforme elas mudam, tu acaba tendo que te adequar a elas, né? Claro. E tem as questões também de exigências da própria CBF, né? A gente passou a perceber isso muito em 2017, quando a gente voltou a disputar a Série B. A CBF possui um programa de certificação de estádios. Ele começou forte na Série A, passou para a B. O ano passado a gente já teve algumas coisas, alguns apontamentos que a gente viu que já estavam valendo para a Série C também. E aí passa por tudo, né? Essa certificação, ela vai desde a qualidade do gramado, questão de iluminação, questão de acomodações de vestiário para a equipe visitante, para arbitragem, para a equipe de antidoping. Ter uma ideia, você deve estar lembrado, em 2017 nós tivemos que, às pressas, de forma improvisada, no início, nos primeiros jogos, nós tivemos que instalar um placar eletrônico. Placar eletrônico é exigência da CBF nas séries A e B, e acredito que para esse ano já deve ter, inclusive, ser uma exigência para a Série C também. Então, são coisas que a gente é obrigado a se adequar para cumprir normas de poder público, bombeiros, segurança, CBF, são várias coisas que você acaba tendo que se adequar, e como a gente tem um estádio já que é 45 anos, é um estádio já antigo, temos boas acomodações, conforto, mas sempre há necessidade de melhorias e de adequações às questões legais e outras que a gente mesmo vê que existe a necessidade, às vezes, de proporcionar melhorias para os teus atletas, para os teus funcionários, para os teus torcedores. Então, a roda não para. Claro. O Juventude teve que atender ao Poder Público, teve que atender a CBF, mas também tem o planejamento de vocês, né, em relação às melhorias que foram encaminhadas nos últimos tempos aí, Bianchi. Por exemplo, reforma geral do vestiário profissional ficou pelo que foi nos passado, ficou sensacional, né? Com todas as condições para os profissionais, para o visitante também, na base, o sistema de aquecimento de água para todos os vestiários, quer dizer, o Jacone oferece para os seus profissionais e para quem vem visitar, para quem vem, para os adversários que vêm enfrentar o Juventude no Jacone, excelentes condições no estádio. Sem dúvida, sem dúvida. A gente, na medida do possível, das nossas condições, que
nunca são as melhores, a gente sempre trabalha sempre no limite, principalmente orçamentário, mas a gente sempre procura dar as melhores condições para os nossos atletas, principalmente, que é o nosso carro-chefe, né? Nós somos um clube de futebol, então a gente conseguiu, nesses últimos 4, 5 anos, promover muitas melhoras em termos de condições de vestiário, principalmente do time da casa, que é onde o profissional passa ali quase que todos os dias, né? Então, a gente conseguiu melhorar o ambiente ali onde fica o técnico, o vestiário da comissão técnica, a área para eles se reunirem, conversarem de forma mais adequada. Nós conseguimos criar uma academia integrada ao vestiário profissional, de uso exclusivo do profissional. Depois nós temos uma outra academia que é utilizada pelas categorias de base, mas nós conseguimos criar uma dentro do vestiário, uma academia integrada para o profissional. As áreas molhadas, que se chama, né? A gente conseguiu fazer uma reforma nas duchas de banho dos atletas. Construímos lá 2 banheiras grandes para trabalho de gelo, que os atletas fazem bastante hoje em dia. Após cada treino, jogo, eles fazem gelo. Então, tem praticamente 2 piscinas que foram feitas dentro do vestiário. Conseguimos criar construímos uma sauna, que também foi um pedido, especialmente do Skinali, que nos exigia bastante isso, que ajuda bastante na recuperação física dos atletas. Então, a gente sempre procura fazer o que é possível para dar as melhores condições para que os atletas possam lá dentro de campo, nos 90 minutos, que é o que o torcedor, muitas coisas que a gente faz ali no dia a dia, o torcedor é transparente e às vezes não tem muita importância. O torcedor, o que interessa são os 90 minutos, quando os atletas sobem o túnel, vão para dentro de campo, jogam ali, e tem ali que se dá o seu melhor. Só que por trás disso existe toda uma estrutura que a gente que está lá dentro do dia sabe o quanto é importante a gente poder dar essa boa estrutura para que os atletas rendam lá na hora do jogo o seu melhor. Uhum. E também houve melhorias e criação de novas opções, assim, nas bilheterias, na alimentação, no atendimento aos sócios, quer dizer, essa estrutura interna, né, que precisa também girar, né, Bianchi? Exatamente, isso lá em 2017 também, após o acesso para a Série B, a gente começou a fazer algumas reuniões internas lá e a gente sentiu que haveria um fluxo maior de torcida, de associados, e aí a gente foi atrás, conseguimos lá criar uma estrutura de bilheterias novas para liberar os acessos, separar os acessos da bilheteria. Quer dizer, o torcedor hoje compra o ingresso, o torcedor que não é sócio, evidente, né? O torcedor que você comprar ingresso, ele tem um lugar lá onde ele compra ingresso, as bilheterias são em locais separados. A gente conseguiu fazer uma sala de atendimento aos sócios lá na frente, na Hércules Galol, onde o torcedor circula ali antes de passar pela catraca. Conseguimos criar, nesse mesmo conjunto aí de bilheteria, atendimento aos sócios, foram criados bares de serviço de alimentação para o torcedor. A gente aumentou a oferta da alimentação para o torcedor, então hoje existe uma variedade de produtos oferecidos para o torcedor quando ele chega no estádio e até mesmo quando termina o jogo, porque não é aquela coisa de o torcedor chegar poucos minutos antes do jogo, entrar, assistir o jogo e depois sair correndo, né? Hoje existe um pouco mais de opções para o torcedor chegar mais cedo, confraternizar, encontrar os amigos, até tomar uma cervejinha ali na frente do estádio, do lado de fora da catraca, evidente que para dentro é proibido, né? Inclusive, isso foi em 2017. Agora, esse ano, numa ação ali do departamento de marketing, até o Fábio Pisamiglio tomou a frente disso, a gente conseguiu criar lá a Estação Jaconeira, uma área que havia lá de estacionamento, também com esse objetivo do torcedor poder chegar mais cedo, confraternizar, conversar, trocar ideias ali, e no pré-jogo, entendeu? E fonte de renda, né? Fonte de renda também para o clube. E também uma fonte de renda para o clube, né? Porque aí, tanto aqueles criados lá em 2017, quanto esse da Estação Jaconeira, aqueles de 2017 são locados, então existe um valor de aluguel que retorna para o clube. E esse da Estação Jaconeira, ele é administrado todo pelo clube. O pessoal do marketing criou uma estrutura para que eles administrem
toda a renda do que gira ali na estação japonesa. Nós estamos com o Papo Online aqui pela TV Papo by Bitcom neste sábado, conversando com o vice-presidente geral do Esporte Clube Juventude, Luiz Carlos Bianchi. E alô, papada, hein? Não esqueça de curtir e compartilhar o Papo Online nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter da Bitcom TV. Bom, a gente fala muito dessas condições que o Juventude dá para os seus profissionais em evolução, né? Porque são melhorias que realmente acrescentam e que podem ter reflexo lá dentro de campo. Por exemplo, a construção de 2 campos oficiais no CT, no mesmo perfil do gramado do Jacone. Quer dizer, não tem aquela, né? Mesmo que seja no centro de treinamentos, o time treinar num tipo de gramado e chegar na competição jogar no outro tipo de gramado. É uma situação assim que ela às vezes passa desapercebida, mas é importante porque o jogador se acostuma a jogar naquele gramado, Bianchi. Exatamente. A gente percebeu e sentiu muito forte essa necessidade durante a Série B de 2017, onde a gente não tinha esses campos ainda para treinamento e a gente era obrigado a usar campos locados de empresas parceiras aí do clube, que a gente sabe que tem as suas sedes aqui na cidade, e também utilizava muito, e até em excesso, o gramado do Jacone, o que fazia com que tu acabava não tendo uma boa qualidade do gramado do Jacone para o momento principal, que é o jogo, né? Então, para ter uma ideia, assim, os agrônomos que nos assessoram e que entendem muito sobre esse assunto, o gramado de um estádio, assim, a utilização adequada dele é de 2 a 3 vezes por semana, né? E naquele ano de 2017, a gente chegava a ter semanas em que a gente usava o gramado do Jacone todos os dias. Entre jogos e treinos, a gente usava todos os dias. Então, no final daquele ano, lá em reunião com o Toneto, com o Biglia, o pessoal do futebol, a gente sentiu a necessidade realmente de fazer esse investimento lá no CT. A gente já tinha a área lá terraplanada, mas ela não tinha nenhuma estrutura, assim, a grama era precária, não tinha drenagem, não tinha irrigação, então ele ficava abandonado, era usado por algumas categorias de base, as escolinhas usavam, assim, de forma muito precária. E aí foi aí que se resolveu fazer o investimento, nós utilizamos aquela área que já estava terraplanada, construímos ali 2 campos da forma que você falou realmente, campos com a mesma grama do Jacone, com uma drenagem perfeita, com irrigação automática, igual que a gente tem no Jacone também. Então, hoje eu posso dizer que aquele lá foi um dos investimentos mais importantes que o clube fez nos últimos anos em termos de infraestrutura, porque hoje tem lá 2 campos, a gente se reveza na utilização deles, utiliza uma semana um, aí descansa, utiliza o outro, e tu tem sempre 2 campos em excelente estado de gramado, e posso te dizer assim que, tranquilamente, os treinadores gostam de fazer aquele último treino lá no Jacone, por conta da bola parada, do atleta se acostumar com a grama, com alguns referenciais do estádio, mas se ele não puder fazer esse treino lá e tiver que fazer o treino no CT, não existe nenhum prejuízo para a atividade técnica do trabalho, do treinamento. Os campos realmente lá em cima ficaram muito bons, e todos treinadores que passaram, os que chegam, elogiam muito aquela estrutura lá, porque são poucos os clubes de Série B e até de Série A que possuem uma estrutura como aquela para treinamento. Então, acredito que aquilo lá foi muito importante a gente ter conseguido fazer naquele final de 2017. A obra acabou estendendo um pouco mais do que a gente previa, a gente acabou disponibilizando aqueles campos para treinamento em meio à Série B de 2018. O resultado não dá para associar uma coisa com a outra, a gente acabou sendo rebaixado em 2018, mas a partir daí, inclusive, a gente percebe a melhoria da qualidade do gramado do Jacone, em função da diminuição da utilização do Jacone para treinamento. Praticamente hoje a gente usa o Jacone para jogo,
e algum treino de véspera, assim, ou quando tem uma viagem, às vezes a gente tem muita viagem às 11 da manhã, então o profissional acaba fazendo o treino da manhã antes da viagem no Jacone. Mas, se não, os treinos são concentrados, na sua maioria, lá no CT, o que faz com que o gramado do Jacone possa estar na condição que ele está hoje, que também é muito bom. Uhum. Os gramados para a base, lá no CT, também passaram por melhorias. Numa escala um pouco menor, claro, até pela condição financeira, mas a gente está fazendo, inclusive ainda fazendo, já são 2 campos que a gente tem lá em cima, que são usados pelas categorias sub-15, sub-17, sub-20. Um deles a gente já providenciou toda a drenagem dele, a gente tinha problemas de poças d'água, que ele não tinha uma boa drenagem, e agora a gente vai partir para o segundo, e também deu uma boa melhorada nas condições da própria grama deles lá. Então, aos poucos a gente vai também para as categorias de base, tentando dar as melhores condições, que também é um setor muito importante do clube, até financeiramente. Né? Claro. Bom, vocês também, mesmo no período em que não teve futebol, né, a paralisação, vocês aproveitaram e também deram uma incrementada e melhoraram também as condições aí no setor administrativo do clube. Exatamente. A gente... esse setor administrativo, ele foi objeto de várias reuniões nossas, desde 2016, 2017, que a gente tinha a visão da necessidade de se fazer essa reforma ali. Nós tínhamos um ambiente muito antigo, antiquado, cheio de pequenas salas de reunião, pequenas salas de trabalho, e que a gente percebia que aquilo ali não era prático para o dia a dia. E aí, com a parada agora da pandemia, que vários empregados foram colocados em home office, a gente teve a possibilidade de deslocar os que permaneceram trabalhando no clube, a gente conseguiu alocar eles em outros locais do estádio, e foi possível fazer essa reforma aí sem ter nenhum transtorno no dia a dia do clube em função da parada do futebol com a pandemia, né? Uma ação muito importante que foi capitaneada pelo Conselho Deliberativo do clube, né? Francisco Reck, Raimundo Demori, o Luiz Ozelani capitanearam aí uma ação junto aos conselheiros, e a gente conseguiu fazer essa reforma sem utilizar nenhum recurso do orçamento ordinário do clube. Né? Todos os recursos oriundos dessa reforma saíram dessa ação que foi capitaneada pelo pessoal do Conselho Deliberativo. Em paralelo a isso, também tivemos o marketing, fez o lançamento de uma camisa promocional que está sendo vendida, e toda a arrecadação da venda dessa camisa está sendo usada também na pintura geral do Jacone, setor de camarotes, arquibancadas, está sendo feita uma pintura geral do estádio, já pode ser visto aí nas imagens dos jogos que estão passando pela TV. O Jacone realmente está muito bonito, e também teve a participação dessa ação do pessoal do marketing, que teve essa sacada de lançar essa camisa, e todo o recurso arrecadado com ela está sendo investido nas melhorias no Jacone também. Então, a gente até tem um gosto de falar, assim, o Valtinho fala muito nisso nas suas falas, e a gente tem feito um trabalho muito, muito, muito unido de todos os setores do clube. Entendeu? Não é porque o Bianchi trabalha lá com o patrimônio que ele se vira com as coisas do patrimônio. Então, na verdade, o Juventude é de todos, e a gente trabalha muito, muito unido, muito conectados uns com os outros para fazer as coisas que são necessárias no dia a dia. Nós estamos com o Papo Online, aqui na TV Papo by Bitcom, conversando com o vice-presidente geral do Juventude, Luiz Carlos Bianchi, e você tem que ficar ligado no portal do Juventude, juventude.com.br, e nas mídias sociais do clube. Papo de Jaconeiros, vocês são os nossos convidados a curtir e compartilhar o Papo Online em nossas redes sociais, aqui na Bitcom TV. Vamos falar um pouquinho do futuro, Bianchi, porque uma ideia que vocês têm, que está nos planos, nós vamos falar de outras, né, mais uma,
me parece assim muito relevante, que é passar toda a estrutura do departamento de futebol para o centro de treinamentos. É isso? É essa a ideia? Exatamente. A situação que a gente tem hoje, por exemplo, todos os treinos que se faz lá no CT, os atletas se apresentam no Jacone, fardam, entram no ônibus, descem lá no CT, fazem toda a atividade que tem lá, volta para dentro do ônibus, desce para o Jacone, toma banho, se arruma e vai para casa. Então, a nossa ideia é eliminar esse ônibus que sobe e ônibus que desce. Não é nem pelo custo do ônibus, é pela praticidade da coisa, entendeu? Muitas vezes, agora que vai pegar aqui essa época de inverno, o jogador termina o treino lá em cima, entre ele entrar no ônibus e chegar no Jacone, às vezes tu demora 30, 40 minutos pelas questões de trânsito. Imagina um atleta com a roupa molhada do treino, ficar 30 minutos ali com a roupa molhada, passando frio. Então, a gente tem, sim, essa ideia de, num curto prazo, se possível ainda para esse ano, pelo menos iniciar a construção, a criação de estruturas lá no CT, para que os atletas se apresentem lá. Para isso, tu vai ter que ter estruturas de treinamento, tu já tem, que é o campo, mas tu vai ter que ter uma academia, tu vai ter que ter ambiente de fisioterapia, consultório médico, ambiente para alimentação, administração geral do futebol. A ideia é passar tudo isso lá para o CT. O jogador sai de casa e vai lá para o CT, lá tem estacionamento, tem toda a estrutura, chega lá, se farda lá, treina, toma banho, pega o seu carro e vai embora, direto para casa. Você elimina esse tempo entre você chegar no Jacone, se fardar e até lá e depois voltar de novo. Então, essa é uma das metas aí que o Valtinho tem na cabeça, nós também, a gente já andou conversando sobre isso, de tentar conseguir criar essa estrutura o mais breve possível para que a gente possa passar o departamento de futebol como um todo lá para o CT. Entendo. Bem que reforma do sistema de iluminação do Jacone, cadeiras fixas no estádio, poltronas no setor de sociais, reforma do alambrado, vocês pretendem colocar o que? Acrílico ou é vidro mesmo no alambrado? A gente já tem, alguns projetos já de alguns engenheiros, parceiros nossos, que já botaram isso no papel. O alambrado, a nossa ideia, assim que a gente tiver condições, é usar alambrado de vidro. Isso já é uma prática comum em vários estádios do Brasil, não os estádios de Copa do Mundo, as arenas de Copa do Mundo, porque ela tem uma estrutura arquitetônica diferente que praticamente não tem alambrado, né? Mas os estádios como os do Alfredo Jacone, que possuem alambrado, já existem muitos no Brasil, com essa estrutura de vidro, e fica uma coisa mais limpa, mais clean, até para o torcedor que está assistindo o jogo. Então, a nossa intenção realmente na medida do possível, substituir o atual alambrado de tela por vidro. Temos também alguns projetos para reforma e ampliação das cabines de imprensa. A gente sabe que você deve saber, você que está lá fazendo cobertura também, quando um jogo um pouco mais importante, de Copa do Brasil, de final de Campeonato Gaúcho, e prevendo melhorias até em termos de participação do Juventude em competições nacionais, a gente acaba não tendo cabines de imprensa para todo mundo, a gente acaba tendo que acomodar, às vezes, a rádios de forma precária, provisória, ali nas cadeiras. Então, a gente tem um projeto, uma intenção de ampliar e reformar as cabines de imprensa. A questão das cadeiras, a ideia é dotar todo o estádio, assim como a gente tem do outro lado, abaixo das camarotes, cadeiras, também aqui no setor de social e atrás do gol, principalmente na ferradura sul, que é do time da casa, dotar todos esses ambientes de cadeiras fixas, e também a substituição das cadeiras, das poltronas do ambiente de cadeiras, ou de cadeiras do estádio. Na verdade, isso já era para estar em andamento, e essa foi uma das ações que a gente teve que abortar por enquanto, por conta da crise, da pandemia, da contingência de recursos que teve que se ter nesse momento por conta da pandemia.
mas são projetos que a gente tem de mais melhorias ainda para serem feitas no estádio Alfredo Jaconi. Uhum. Agora, as reformas da iluminação, imagino que isso aí só pode ser feito Sim. durante as férias, né? Sim, a reforma da iluminação faz parte do programa da CBF de certificação de estádios, tá? Nós temos uma iluminação hoje abaixo do exigido pela CBF, tá? Não é algo que a CBF tem a noção do volume de recursos envolvidos nisso, por isso que ela, mesmo que ela tenha um número lá no seu programa, ela também ela não vem aqui nos cobrar isso na ponta da faca. Todo ano ela nos reforma. Vai chegar um momento que nós vamos ter que botar a mão nisso, com certeza. Desde a gente vem pensando, analisando isso, e o que a gente percebe é que ano a ano a tecnologia ela vai ficando, ela vai se aprimorando e ao mesmo tempo o custo vai baixando. Mesmo assim, o custo ainda hoje ele é bastante alto e nós não teríamos condições esse ano, por exemplo, de fazer uma intervenção nisso, tá? Estamos trabalhando nisso, é uma necessidade, vai ter que ser feito, mais dia menos dia, e considerando aí a possibilidade que existe, por exemplo, da gente ascender de divisão, se nós chegarmos numa Série A, por exemplo, é uma necessidade que vai se tornar uma exigência, praticamente, de reforma do sistema de iluminação do Jaconi. Assim como, nessa condição, chegando numa Série A, talvez até a troca do gramado. Temos um gramado aí que, apesar das boas condições que ele apresenta, ele é um gramado já com 12 anos que necessitaria, talvez, de uma reforma geral, talvez até a troca dele na sua integralidade. Mas aí as coisas... Vamos ver como as coisas andam no decorrer desse ano, início do ano que vem, para a gente adotar essas medidas aí conforme forem as necessidades e as condições financeiras do clube. Deixa eu puxar um pouquinho a brasa para o nosso assado da imprensa aí, Bianchi. Você falou nas reformas das cabines de imprensa, né? E o tão sonhado elevador, né? Um anseio da imprensa, hein? O elevador não é só um anseio da imprensa, nós dirigentes que assistimos o jogo lá de cima do camarote também, quando a gente tem que subir aquela escadaria lá, é complicado. E faz parte também, a gente tem isso já projetado, tá? A questão toda é de custo, tá? A gente tem um conjunto de projetos, que é o elevador, a reforma das cabines e a reforma do alambrado, que a gente já deu entrada em determinado momento no Ministério do Esporte para tentar conseguir fazer essas 3 obras aí com recursos de lei de incentivo ao esporte. No primeiro envio foi negado, alegaram alguns problemas de documentação na época, e aí a gente corrigiu toda a documentação, e aí houve, com a mudança de governo, o Ministério do Esporte passou para outra... Não existe mais hoje o Ministério do Esporte, passou a ser uma secretaria vinculada a um outro ministério, e aí a gente... Oi? Uma secretaria especial. Isso, uma secretaria especial ligada, agora me foge o nome do ministério ao qual ele é vinculado, e durante um período ali ficou um vácuo ali de vai ter orçamento, não vai ter orçamento, vai continuar, vai mudar a legislação, vão mudar os critérios. Então, a gente ainda está aguardando que isso normalize. Nós vamos tentar novamente entrar com esse projeto para que a gente consiga fazer esses 3 itens aí através da lei de incentivo ao esporte, tá? Mas o projeto existe, a gente já sabe onde fazer, a gente já sabe como fazer. Infelizmente, por enquanto, nos falta o principal, que são os recursos para fazer isso nesse momento. Tá certo. Antes de encerrar contigo, Bianca, eu queria que tu fizesse um relato da tua experiência no futebol, como dirigente. O que te parece? Cara, para quem é apaixonado pelo futebol, que gosta de futebol, estar ali dentro, vendo como as coisas acontecem, é muito bom, cara.
muitas coisas que você, quando está sentado lá na arquibancada, você critica, você pergunta por que não faz assim, por que não faz assado. Quando você está ali, você tem as respostas. E muitas vezes as respostas não são tão simples como a gente acha que é quando está sentado lá na arquibancada. Tá? Como todo dirigente diz, né? O futebol é uma cachaça. Quanto mais você está ali, mais você quer, e você acha que aquilo ali é como se fosse um alimento teu, né? Então, para mim, é um orgulho poder estar ali ajudando, trabalhando, dando um pouco do meu trabalho para o clube qual a gente ama, qual que a gente tem a paixão ali desde criança, e que hoje a gente está aí podendo auxiliar de alguma forma, dando uma sua parcela de contribuição para que as coisas possam acontecer dentro cada um da sua possibilidade, do seu limite. Tá certo. Luiz Carlos Bianchi, muito obrigado pela entrevista, bom trabalho na sequência aí no Juventude, e que o Juventude tenha êxito, né, nesta sequência de temporada no que se refere à disputa da Série B, e quem sabe lá, né, mais adiante, porque a competição é longa e vai terminar lá em 2021, quem sabe lá em janeiro a gente possa, sim, com satisfação, dizer que o Juventude está na Série A do Campeonato Brasileiro. Obrigado e um bom dia. Obrigado, Vasco, obrigado pela oportunidade, um grande abraço para o torcedor do Juventude que nos acompanha na TV Papo, e lembrar que hoje à tarde temos um jogo importante contra o Náutico, vamos acompanhar televisão, ninguém está podendo ir ao estádio mesmo, e corrente positiva, energias positivas para o nosso time. Temos um jogo importante hoje, temos outro jogo importante quarta-feira também pela Copa do Brasil, e vamos torcer, vamos mandar as nossas energias positivas para que a gente consiga os resultados dentro de campo, assim como a gente tem conseguido fora também. Muito obrigado. Grande abraço, Luiz Carlos Bianchi, vice-presidente-geral do Esporte Clube Juventude, no Papo Online deste sábado. A partir das 4h30 da tarde, tem Náutico e Juventude nos aflitos em Recife. É mais um compromisso do Verdão na Série B do Campeonato Brasileiro, com a transmissão da TV Papo by Bitcom. Fique ligado no portal do Juventude, juventude.com.br, e nas mídias sociais do clube. Papos e Jaconeiros, vocês são os nossos convidados aqui da Bitcom a curtir e compartilhar o Papo Online em nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, nas redes sociais da Bitcom TV. Estamos chegando ao final do Papo Online, com os trabalhos da nossa equipe, as gravações, edição, captação de imagens do Telo Gianni, produção e as reportagens do Ivan Sgaraboto, o cinegrafista Leandro Moré e o gestor de conteúdo Kleberson Portela. Muito obrigado pela sua audiência, ficamos por aqui, um ótimo final de semana e sorte para o Juventude, logo mais diante do Náutico em Recife. Um abraço a todos. Muitas coisas a gente aprende ao longo da vida, outras delas a gente esquece e não lembra jamais.